Maharaj Yudhishthira disse: Ó Madhusudana, ó destruidor do demônio Madhu, por favor, seja misericordioso comigo e descreva o Ekadasi que ocorre durante a quinzena brilhante do mês de Sravana, julho-agosto. O Supremo Senhor Sri Krishna respondeu: Sim, ó Rei, de bom grado narrarei a você suas glórias. Ao ouvir sobre esse Ekadasi sagrado, obtém-se o mesmo crédito por executar um sacrifício de cavalo. No início de Dwapara Yuga, vivia um rei chamado Mahidita que governava o reino de Mahismatipuri. Por não ter filhos, todo o seu reino sentiu muito por ele. Um homem casado que não tem filhos é infeliz nessa vida e na próxima. Por muito, com o tempo, esse rei tentou, com todas as suas forças, obter um herdeiro, mas isso não foi possível. Vendo os anos passarem, o rei Mahidita ficou cada vez mais ansioso e um dia ele disse, perante a assembleia de seus diretores: Não cometi nenhuma atividade ilegal nesta vida, nem há riquezas ilegalmente obtidas em meus tesouros. Não usurpei nenhuma oferta destinada aos semideuses ou brahmanas. Quando fiz guerras e conquistei reinos, segui as regras e regulamentos da arte militar e protegi meus súditos como se fossem meus próprios filhos. Eu até castigava os meus parentes se eles violassem a lei, e se os meus inimigos fossem gentios e religiosos, eu lhes dava as boas-vindas. Ó almas nascidas pela primeira vez, embora eu seja um seguidor fiel das regras védicas, minha casa ainda não foi abençoada com um primogênito. Por favor, seja gentil comigo e explique o motivo disso. Ao ouvir isso, os conselheiros brahmanas do rei discutiram o assunto entre si. Eles mesmos, e com a intenção de beneficiar o rei, visitaram vários ashrams de grandes sábios. Eles encontraram um sábio que era muito austero, puro e satisfeito. Seus sentidos estavam completamente sob controle e também era hábil no desempenho de seus deveres ocupacionais. O grande sábio era um especialista em todas as conclusões dos Vedas e prolongou a duração da sua vida como a do próprio Senhor Brahma. O nome dele era Lomasa Rishi e ele conhecia o passado, presente e futuro. Todos os conselheiros de Brahmana do rei, muito satisfeitos, se aproximaram dele um por um a oferecer-lhe suas respeitosas reverências. Cativados por essa grande alma, os conselheiros do rei Mahidita ofereceram-lhe respeitosas reverências e muito submissamente disseram: Apenas por nossa grande fortuna, ó homem sábio, fomos autorizados a vê-lo. Lomasa Rishi os viu oferecer e inclinarem-se para ele em reverências. E então respondeu: Por favor, deixe-me saber por que vocês vieram aqui. Por qual motivo vocês me oferecem súplicas? Devo fazer todo o possível para resolver seus problemas, porque os sábios têm um único interesse em ajudar aos demais. Que não haja dúvida sobre isso. Os representantes do rei disseram: Viemos aqui, ó sábio exaltado, para pedir sua ajuda, para resolver um problema sério. Ó sábio, você é como o Senhor Brahma. Realmente, não há sábio melhor neste mundo do que você. Nosso rei Mahidita não tem filho, embora ele tenha nos apoiado e nos protegido como se fôssemos seus próprios filhos. Vendo isso, infeliz por não ter filhos, também nos tornamos infelizes. Ó sábio, portanto,
entramos na floresta para executar severas austeridades, mas, por nossa grande fortuna, nós o conhecemos. Os desejos e as atividades de cada um de nós se tornaram auspiciosas apenas por um darshana. Por isso pedimos humildemente que nos conte como nosso gentil rei pode obter um filho. Ao ouvir um pedido tão sincero deles, Lomasa Rishi mergulhou por um momento em uma meditação profunda e, em um instante, ele entendeu a vida anterior do rei. E então ele disse: seu soberano na vida passada era um comerciante e, sentindo que sua riqueza não era suficiente, realizou atividades pecaminosas. Ele viajou por muitas aldeias para comercializar seus produtos. Certa vez, ao meio-dia, após um Ekadasi da primeira quinzena do mês de Jesta, ele ficou com muita sede enquanto viajava de um lugar para o outro e foi para um belo poço fora de uma vila. Mas quando ele estava prestes a beber do poço, uma vaca e com ela o bezerro recém-nascido haviam chegado. Essas duas criaturas também estavam com muita sede por causa do calor, mas quando a vaca e seu bezerro estavam prestes a beber, seu rei, no corpo de comerciante, ele os afastou e, egoisticamente, saciou sua própria sede. Esta ofensa contra a vaca e seu bezerro resultou em sua existência de rei que não tem filhos. Mas as boas ações que ele realizou na vida anterior lhe deu o mérito de ser governador de um reino imperturbável. Ouvindo isso, os conselheiros do rei responderam: ó renomado Rishi, nós ouvimos dizer que os Vedas dizem que se pode anular os efeitos das atividades pecaminosas do passado. Seja legal conosco, dê-nos algumas instruções para que os pecados do nosso rei possam ser destruídos. Por favor, seja misericordioso com ele, para que o nascimento de um príncipe ocorra em sua família. Lomasa Rishi disse: existe um Ekadasi chamado Putrada Ekadasi, que ocorre durante a brilhante quinzena do mês de Sravana. Neste dia, todos vocês, incluindo seu rei, devem jejuar e ficar acordados a noite toda, seguindo estritamente as regras e regulamentos. Então, você deve dar ao seu rei todos os seus méritos obtidos nessa vida. Se você seguir essas instruções, ele certamente será abençoado com um bom filho. Todos os conselheiros do rei ficaram satisfeitos em ouvir essas palavras. Lomasa Rishi e todos eles ofereceram suas mais respeitosas reverências. Então, seus olhos brilhavam de felicidade e voltaram felizes para suas casas. Quando o mês de Sravana chegou, os conselheiros do rei recordaram as instruções de Lomasa Rishi e, sob sua direção, todos os cidadãos de Mahismati Puri e o mesmo rei também jejuaram em Ekadasi e no dia seguinte do Adasi. Os cidadãos, obviamente, ofereceram seus méritos acumulados ao rei. Pela força de todos esses méritos, a rainha engravidou e deu à luz um filho bonito e robusto. Ó Yudhishthira, disse Krishna, o Ekadasi que ocorre durante a quinzena brilhante do mês de Sravana tem a reputação legítima de se tornar putrada, doador de um filho. Quem deseja a felicidade neste mundo material e no próximo, deve jejuar neste dia sagrado de grãos e vegetais. Neste dia sagrado de grãos e vegetais. E aquele que simplesmente ouve as glórias de
Putrada Ekadasi, será libertado de todo pecado, será abençoado com um bom filho e certamente ascenderá ao céu após a morte. Assim termina a narração das glórias de Sravana Shukla Ekadasi, ou Putrada Ekadasi, do Bhavishya Uttara Purana.